Hoje, então, nós vemos o chamado, tanto de Saul quanto de Levi. E o chamado de Saul foi para ser o primeiro rei de Israel. E é bonito que quando começa ali a leitura, vai dando todo o currículo dele, né? Já fala do seu bisavô, tataravô, né? De quem era o seu pai, que era um homem forte, valente. Depois vai falar então de Saul, e a gente imagina um homem bonitão, né? Diz que ele era de boa apresentação, alto, né? Que do ombro para cima ele sobressaía a todos. Então, olha aquele rei realmente que parece até dos filmes que a gente vê, né? E vê todas as qualidades físicas, qualidades da sua história, da sua família, e escolhe Saul para uma missão grande, de ser o primeiro rei de Israel. E aí, quando a gente olha, a gente pensa, é lógico, é fácil Deus, e é assim que Deus escolhe. Deus vai escolher realmente os melhores para o serviço de Deus. E aí a gente olha para si mesmo e pensa, nossa, então Deus não pode me chamar, né? Não sou tão alto como Saul, minha família não tem tantas histórias boas, talvez como a dele, eu não sou tão bonito como ele devia ser. E aí a gente pensa, Deus não vai me chamar. Mas aí a gente vira a página, chega no Evangelho e vê que Deus chama, essa última frase de Jesus, muito consoladora. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aí se a gente ouve uma frase dessa, logo a nossa orelha fica em pé. Opa, né, isso aí tem a ver comigo. Porque a gente, quando é sincero, a gente percebe as nossas falhas, né? Externamente, Saul, depois a gente vai ver que interiormente também tinha suas falhas, seus pecados, mas um primeiro olhar a gente acha que ele é perfeito, e aí a gente olha para a gente e se sente tão imperfeito, e acha que Deus não vai olhar para a gente, mas Deus olha. Tanta gente indo atrás de Jesus, diz, Jesus foi para lá, a multidão foi atrás, Jesus foi para cá, outra multidão veio. Mas Levi estava sentado na coletoria de impostos e Jesus lá passa e chama. Um lugar que era bem improvável, né, na cabeça das pessoas, de Deus chamar alguém. Por quê? Os romanos dominavam ali o povo de Israel e cobravam impostos. Imagina você ter que trabalhar e mandar parte do seu trabalho, do seu dinheiro para um país estrangeiro, que encheu o seu país de soldados, mudou suas leis, não te dá liberdade, e você ainda tem que pagar para eles. Eu acho que a gente ia ficar com muita raiva dessas pessoas. E imagina se alguém do seu país, que está sendo invadido, oprimido, começasse a trabalhar para eles, né? A gente ia dizer, que traíra, né? Nossa, ele está traindo o povo dele, só por causa do dinheiro. Ele está trabalhando para os invasores. Imagina como essa pessoa devia ser benquista, né? Todo mundo devia olhar torto para ele. Esse lugar da coletoria de impostos devia ser o lugar que ninguém queria passar perto, né? Ia lá obrigado para dar o dinheiro e olhando para Levi ou Mateus, né, que também é o nome dele, devia olhar com uma cara de raiva para ele, né? E pensar assim, depois eu te pego lá fora, né? Te pego na saída, né? Devia ser essa sensação. Então, era aquele homem que vivia uma vida assim, tinha escolhido mais o dinheiro, mais algumas vantagens materiais, e foi se acostumando até com aquela vida. Mas no seu coração, e Jesus vê o coração, ele percebe que aquilo ali não era uma vida boa, né? Não adiantava ter o dinheiro, ter tudo, mas que tinha algo maior. Mas talvez ele nem se sentia à vontade de ir seguir Jesus, mas Jesus vai e chama. E é uma história também que às vezes se repete com a gente, né? Quantas vezes talvez a gente se sentiu indigno de Deus, achar que não podia entrar numa igreja. Já fiz muita coisa errada, padre, não tenho coragem nem de entrar na igreja. Padre, se eu for confessar com o senhor vai precisar de um dia inteiro para me ouvir, né? Porque pensa, então nem vou confessar. Tem gente que às vezes fala assim, porque se sente muito pecador. Pensa, não vou nem rezar, não posso pedir nada a Deus, porque eu sou muito pecador.
E a gente vai se sentindo assim isolado. Mas vem Jesus e fala: vem e segue-me, vem e segue-me. Você pode sim andar comigo, você pode estar comigo. Jesus, mas o que vão falar de você? Vão falar que está andando agora com alguém que usava droga, alguém que traficava, alguém que mentia. Eu não sou digno de te seguir. Aí Jesus continua dizendo: pode vir, não se importa, vem comigo. Eu não vim chamar quem já está santo, né? Quem já está santo, a gente bota no altar. E quem está precisando se santificar, vem comigo. E aí a gente vai aprendendo algo importante, de que a gente não precisa primeiro ficar santo para depois seguir Jesus, mas é seguindo Jesus que a gente vai se santificar. Como Jesus mesmo usou o exemplo do médico, do doente, ninguém espera estar saudável para ir no médico e chegar lá: doutor, ontem eu estava com uma dor tremenda aqui e nos rins e tal, e agora? Não, já passou. O médico vai dizer: pode ir para casa, né? A gente vai quando está doendo. A gente vai quando está doente. Quando a gente está saudável, a gente não quer nem passar perto do hospital. Então, o que vai nos curar? Quando a gente começa a ir ao médico. Quando alguém diz que está doente, a gente diz: mas você já foi ao médico? Estou fazendo um tratamento, eu estou tomando remédio, né? Então, aquilo vai fazendo um efeito. Então, quando a gente chega na fazenda, quantas vezes vem e pensa: não, eu quero me libertar das drogas, eu quero viver uma vida nova, eu quero deixar aquela situação que eu vivia. Mas não tem um toque de mágica que vai fazer a gente, de um dia para o outro: não, eu sou um ex-dependente, agora não uso droga, nunca mais estou curado com toda certeza. Não, agora eu não conto mais mentira nenhuma, né? Eu era um mentiroso, agora não consigo nem falar uma mentira, não sai da minha boca. Não vai acontecer assim. Mas a nossa cura é esse caminhar com Jesus. Porque se a gente caminha com Ele, a gente vai se afastando de todas as outras coisas. Se a gente caminha com Ele, a gente vai segui-lo, e então Ele só vai nos levar em lugar bom. Quantas vezes tem gente que diz: nossa, entrou na violência, né? Entrou nas drogas, entrou num caminho errado, porque foi seguindo alguém. Fui com os meus amigos, eu fui naquele relacionamento, meu marido me levou para isso, eu aprendi a usar droga com a minha esposa, com o meu pai. Às vezes a gente segue as pessoas, e as pessoas nos levam a coisas erradas. Mas acha que Jesus pode nos levar a coisas erradas? Então, a gente vai caminhando, e vai caminhando em lugares certos, em lugares bons. Às vezes, a gente então caminha seguindo outras pessoas, e acaba conhecendo também outras pessoas que nos levam para coisas ruins. Mas se a gente andar realmente com Cristo, Ele vai também sempre nos apresentar pessoas que podem nos ensinar coisas boas, podem nos ajudar. Então, é esse o caminho, quando a gente vai seguindo. E então, também não vai ser um ano da fazenda que vai dar uma solução para a nossa vida, mas é o seguimento de Jesus. Na fazenda a gente aprende a dar os primeiros passos no Evangelho, os primeiros passos no seguimento de Jesus, e depois tem que ser a vida toda. Tem que ser a vida toda. Então, isso às vezes nos traz, se a gente olha só uma parte, parece pesado. Nossa, eu vou ter que lutar contra a minha adicção a vida inteira? Eu vou ter que lutar contra a mentira a vida inteira? Eu vou ter que lutar contra a falta de perdão a vida inteira? Sim, né? Essa é a parte ruim, que a gente não vai ficar livre dessas lutas. Mas qual é a parte boa? Se a gente segue Jesus, a gente sempre vai ter Ele para nos ajudar a vencer a adicção, para vencer a mentira, seja lá, né, a falta de perdão, seja lá qual seja a nossa luta. E a gente vai seguindo a Cristo. E aquilo então vai nos mantendo saudáveis, né? Às vezes, para alguma coisa do nosso corpo, o médico não diz apenas assim: você tem que fazer exercício. E se a gente mantém o exercício, a gente fica bem. Tem pessoas que, por exemplo, têm um problema de coluna, e aí tem que sempre fazer o alongamento. Se faz sempre aquele alongamento, a pessoa não tem dor.
Se ela para de fazer, a dor volta. Então, nós também, se eu vou seguindo a Jesus, eu me mantenho de pé, eu me mantenho bem, mas se eu paro de seguir, aí voltam as dores do pecado, né? O pecado volta em nós. Então a gente tem essa consciência, 1 ano de fazenda não é uma resposta mágica, uma cura, né? Não é o certificado que nos dá essa cura, mas esse seguimento de Jesus. E é tão bonito ver ali em Levi, né, Mateus, quando a gente vê a história dele toda, que ele que era um homem que era muito mal visto pelos outros, mas eu sempre imagino um homem muito inteligente, culto, que ele tinha que falar a língua dele, mais a língua dos romanos, ele devia ser bom em matemática, que imagina se ele erra ali nos números, ficar devendo dinheiro para os romanos, ele não podia. Então, era um homem que tinha muitas capacidades. E aí depois a gente vê a história dele completa, ele passa a seguir a Jesus e tudo, e é ele que deixa registrado o Evangelho de Mateus, ele deixa registrado a vida de Jesus. Olha só a capacidade dele, né, de escrever um livro, ele então que depois foi pregar, né? Então ele botou as capacidades dele também em função dos outros. E a gente também, às vezes, chega com tantas capacidades, que quando a gente seguia outras coisas, a gente botava para o mal. Às vezes tem gente que fala muito bem, e usava isso para o mal. Tinha uma capacidade muito boa de falar, mas usava para enganar, para mentir. Imagina agora, se eu começo a usar essas capacidades para Deus. Começo a falar do Evangelho, com a mesma capacidade, com a mesma lábia, né, como a gente diz, mas num sentido positivo de falar bem as coisas do Evangelho. A coragem que tem, às vezes vocês me contam as histórias, padre, uma vez eu fiz isso, fiz aquilo, você teve coragem? Aí imagina agora, né, ter essa coragem para fazer as coisas do Evangelho. Né, quantos aí que vão para outros países, vão abrir fazenda, fazer isso tudo. Então é esse segmento de Jesus, que vai mudando, não é simplesmente curando alguma coisa em nós, a gente vive a mesma vida de sempre, mas a gente começa a viver uma vida semelhante a de Jesus, e vai passando o tempo, a gente vai se parecendo cada vez mais com Jesus, né? E todo mundo vai olhando a nossa vida e vai percebendo, esse aí, aquela ali, segue a Jesus, e aí outros vão seguindo junto, né? Porque a gente viu ali, ele fez um jantar, e seus amigos vieram. Quem eram os amigos de Levi? Outros pecadores. Mas eles também foram encontrando com Jesus e mudando a vida. Então, se a gente vai seguindo a Jesus, a nossa vida vai mudando, outros vêm atrás da gente também e vão mudando a vida. Então, que Jesus nos dê essa graça, né? Dessa coragem de segui-lo, não se importar com o que os outros possam pensar, dizer, você sempre está um pecador, você foi e agora está seguindo a Jesus, quer dar uma de santo. Mas não, santo ainda não sou, mas eu vou ser, né, se eu continuar seguindo a Jesus. E acreditar nisso, né, que não é algo que eu vou fazer durante um período, durante um ano, mas eu estou dando os primeiros passos para caminhar a minha vida toda. E se eu caminhar atrás de Jesus, vou sempre ouvir palavras boas, vou encontrar pessoas boas, vou em lugares bons, e aquelas capacidades que eu tenho, que eu usava para o mal, eu posso agora usar para o bem, para Deus e para os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.